Com relação ao diagnóstico do tumor ósseo. Gente, a gente tem que conversar um pouquinho sobre essa propedêutica, tá? Mais importante aí, muitas vezes o diagnóstico passa desapercebido, mas é você seguir a propedêutica para você conseguir dar um diagnóstico mais precoce possível. Não preciso nem dizer que o índice de atraso diagnóstico do tumor ósseo é muito alto, né? Não é uma doença fácil de diagnosticar, convenhamos, né? Pode ser muito confortável para mim, que eu sou ortopedista e estou falando isso para vocês, mas imagina um médico, um cardiologista, é como se colocasse um ECG e quisesse que eu interpretasse, né? Eu não vou saber fazer isso direito, não é a minha praia, vamos colocar assim, né? Então, não é fácil realmente dar esse diagnóstico, tá? Essa aqui, eu não preciso que você decore tudo isso, tá? Isso aqui é como curiosidade. É só a propedêutica de como a gente faz com o tumor ósseo. Não precisa anotar e decorar isso aqui, tá? Como curiosidade. Pode anotar o que eu vou falar. Primeiro você faz um exame clínico, avalia o tempo de evolução, o tamanho da lesão, se tem tumor. Depois você solicita uma radiografia. Aí você vai anotar isso. Para que a radiografia? Para avaliar a agressividade da lesão. Radiografia dá diagnóstico de câncer? Não. Gente, isso é básico, né? Eu não sei nem porque eu perguntei isso. Raio-X dá diagnóstico de câncer? Não. Hemograma dá diagnóstico de câncer? Não. Diagnóstico de câncer é histopatológico, não é assim? Você não aprendeu assim? Mesma coisa. Aqui a gente vai ver um tumor, mas não vai saber o que é. Não olha para o raio-x e fala que é câncer que está errado, tá? Só para ver a agressividade da lesão. Depois a gente solicita tomografia, ressonância, cintilografia para avaliar o estadiamento, avaliar se tem metástase, pesquisar outros locais de acometimento. A gente pode solicitar exames laboratoriais, né? Fósforo, fosfatase alcalina, né? Pode solicitar hemograma. Uma observação. Aqui, anota só o que eu estou falando, não precisa decorar tudo que está escrito aqui. Não é o foco da aula, isso não cai, tá? Só anota o que eu estou falando para você. Mas aqui eu queria que você anotasse. Aqui, o ponto que eu vou falar agora, você vai anotar isso que eu vou falar, vai colocar bem assim, ó. Cuidado com o sarcoma de Ewing. Eu vou falar o que é o sarcoma de Ewing daqui a pouco. O sarcoma de Ewing é um câncer ósseo na infância que ele mimetiza, ele imita uma osteomielite, uma infecção do osso, ele se comporta como um processo infeccioso e é bizarro, porque ele se comporta como um processo infeccioso, inclusive no hemograma. Você pede hemograma, está lá uma leucocitose com desvio à esquerda. João, não sei o que é isso. Não deixa um ortopedista te dar aula de clínica, hein? Vai revisar isso aí, tá? Você pede hemograma e está lá uma leucocitose com desvio à esquerda. Gente, ele imita uma infecção. Isso é problemático, porque muitas vezes você está lá no seu consultório, no seu ambulatório, e fala, pô, mas isso aí é um abscesso, isso é uma celulite, né? Uma celulite. E aí você começa bola. Depois o paciente metastiza, avança a doença e você perdeu o timing do tratamento. Então, muito cuidado com o sarcoma de Ewing. Ele mimetiza uma osteomielite. Coloca assim, cuidado, sarcoma de Ewing mimetiza quadros infecciosos articulares. Ok. Quando você faz tudo isso, você estuda o paciente, aí sim, você faz a biópsia. Lembra aos senhores que a biópsia pode ser aberta, quando a gente abre a lesão, né? E ela pode ser incisional, quando eu tiro um pedacinho dela, ou excisional, quando eu tiro todo o tumor. Ou ela pode ser fechada, quando eu não faço incisão no local. Pode ser por agulha fina, ou pode ser um trocáter de agulha grossa, como curiosidade. Tá? Também isso aqui nunca foi cobrado, estou colocando só para você ter um entendimento dessa doença, perfeito? Vamos lá. Então, diagnóstico clínico do ósseo, né? Eu te mostrei a propedêutica, mas como é que é a clínica do tumor? O paciente vai chegar para você, geralmente relatando uma dor, né? Geralmente tumores benignos têm uma dor mais insidiosa, mais devagar, né? É uma coisa que vai mais tranquilo, não é uma dor intensa. O tumor maligno tem uma dor aguda, e tem uma coisa que o tumor maligno, né? Essa é boa você anotar, anota isso. Dor preocupante, né? Dor maligna, dor de tumor preocupante. Acorda o paciente à noite. Não é patognomônico, mas um paciente que acorda com dor à noite na articulação, bota o pé atrás. É problemático. Não é uma dor boa. É um sinal de prognóstico ruim. O paciente acordou com dor, criança, adolescente, acordou com dor no joelho, dor no quadril, se preocupe. Investigue, né? Investigue. Tumor ele pode ser visível na cara. Gente, isso aqui, na minha avó dá esse diagnóstico, né? Isso aqui não precisa dizer que isso aqui é um tumor. Tudo bem. Olha a outra imagem. Se você não tocar no doente, não examinar, você vai deixar passar aquilo ali, ó. Isso aqui é um sarcoma agressivo. Aquele ali era um sarcoma de Ewing, né? Uma lesão muito grave na escápula.
Câncer maligno, agressivíssimo. Né? Mas estava lá, bem insidioso, começando. Né? Casos avançados evoluem com perda funcional. Vamos lá, diagnóstico radiológico. Gente, a gente pede a radiografia, avalia a agressividade da lesão, e aí aqui fica um tema mais chato, porque a radiografia a gente não está muito habituado a ver, né? A gente, digo, médicos gerais, né? Generalistas, né? A gente está muito habituado a ver isso. Mas eu vou mostrar umas nuances para você e você vai ver que isso não é difícil. A lesão ela pode ser lítica, quando tem uma perda de osso, blástica, quando tem um acúmulo de osso, uma formação de osso, ou mista, quando tem as duas coisas. Né? É importante a gente ver os bordos da esclerose, a esclerose do osso, né? A anatomia dele, algumas reações periosteais, eu vou mostrar para você, e o acometimento articular. Tá? Se a articulação está acometida, se não está acometida, se tem bloqueio articular. Então, deixa eu mostrar isso para você aqui. Esquece, eu vou até voltar aqui para você não perder o foco. Fica olhando só aqui para cima. Gente, aqui, eu tenho uma lesão o quê? Lítica. Observa que esse branco aqui, ó, que está aqui, ele se desfez. Ó, olha lá. É uma lesão bem delimitada, hein? Isso aí provavelmente é um cisto ósseo, um adamantinoma. Não interessa também para você saber o que é isso. Isso aí é mais para o pessoal do ortopicurso. Me empolguei, tá? Mas isso aqui é uma lesão lítica, tá? Você vê que você teve uma perda de tecido ósseo aí, tá bom? Uma lesão bem delimitada, uma lesão lítica. Agora, olha essa do lado aqui, ó. O osso era branco, mas ele ficou mais branco ainda. Blástica. Tem até um bizu, esse bizu é horroroso. Lesão blástica, lesão branca, né? Blanca. É péssimo, você tentei te ajudar, né? Lesão blanca, blástica, ela forma mais osso. E lá na terceira, você vê que tem uma lesão meio mista, né? Ela é meio misturada, né? Um pouco de formação, um pouco de degradação. Você não consegue dizer se é lítico ou é blástico, né? É lesão mista. Agora, às vezes o tumor cresce, e ele cresce de uma maneira mais aguda, de uma maneira mais agressiva, e isso faz com que haja uma reação periosteal. O periósteo é um tecido conjuntivo que fica ao redor do osso, e ele dá ao osso suporte vascular, suporte nutritivo, é o periósteo. Inclusive, a regeneração, né, a consolidação de fratura, parte ali do periósteo. Tá? Então, é um tecido muito importante. Esse tecido, às vezes, ele é agredido por um tumor que está crescendo muito rápido, ele é espremido e ele faz uma reação periosteal, que ela é vista no raio-x. Aí, aqui sim, para e anota que aqui cai na prova. Agora eu vou falar, aqui cai na prova. Olha, a reação periosteal pode ser meio lamelar, como está aqui. Pode ser multilamelar, como está aqui na segunda imagem. E é engraçado porque essa reação multilamelar é como se fosse uma casca de cebola. Não sei quem foi que pensou nisso, mas parece mesmo. Você pega uma cebola, né, você olha para ela por dentro, assim, cuidado para não chorar, né? E você vai ver que tem várias lâminas da cebola, né? É multilamelar. E parece uma casca de cebola. Então quem viu pensou, isso é uma reação em casca de cebola. Né? Isso é a reação periosteal em casca de cebola. E por que eu estou falando isso para você? Porque essa reação, para a prova, anota aí, ela é muito característica do sarcoma de Ewing. João, não sei nem quem é esse Ewing, que tumor é esse, mas eu já sei duas coisas dele. Eu sei que ele dá reação em casca de cebola, no raio-x. Eu sei que ele imita um quadro infeccioso. Lembra que eu falei? Pronto, de vermelho. Coloca esse de vermelho. Isso eles cobram na prova assim. Criança... Geralmente é criança de 10 anos, 8 anos, com um quadro meio infeccioso, reação em casca de cebola. Ou ele joga um raio-x que tem essa reação meio multilamelar. Assim, ó. Ok. Além dessa aqui que eu quero que você conheça, olha para a terceira imagem. Eu quero que você conheça aquela ali, ó. Tá vendo um triângulo? Triângulo? João, eu tô vendo um triângulo, não tem problema. Vou mostrar para você aqui ao vivo no triângulo. Olha, eu tenho um osso ali, olha para aquela imagem. Eu tenho um osso, né? E o periósteo está ao redor dele. Aqueles pontinhos pretos ali, ó, estão apontados pela seta, é o tumor. O tumor ele cresce, sai do osso e ele expande esse periósteo. Ele empurra esse periósteo. Esse periósteo empurra, ele sobe, né? E aí ele forma como se fosse um triângulo. Na realidade ele está espessado, né? Ele vem saudável, lá na ponta do osso ele vem saudável, vem. E aí depois ele é amassado, ele é empurrado pelo tumor. E como a gente pede a radiografia, vem esse aspecto aqui, ó. Como se fosse um triângulo, né? Um triângulo retângulo, né? Mais ou menos um triângulo retângulo. A gente chama isso de triângulo de Codman. Triângulo de Codman. Isso não é patognomônico, hein? Mas é característico, por exemplo, do osteosarcoma, que é um dos 3 tumores ósseos principais malignos que eu vou comentar com vocês mais para frente. Perfeito? Triângulo de Codman.
E se for Ewing? Na prova, se for sarcoma de Ewing, é reação em casca de cebola. Perfeito? E aquele último ali é o que a gente chama de reação em raios de sol, né? O periósteo, ele é invadido pelo osso e esse osso esse osso tumoral, né, faz microperfurações no periósteo e aí joga calcificações em sentido transversal, como se fossem uns raios de sol. Não sei se dá para ver ali, né? A metáfora é esquisita, mas é isso mesmo, como se fossem uns raios de sol. Também isso não cai em prova. Como curiosidade para você. O que você tem que saber para a prova é triângulo de Kodman e reação em casca de cebola, característica do sarcoma de Ewing.